Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está comigo na IPTV no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabólica Sky. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal @Conexão das Mulheres, ativar o sininho de notificação para toda quinta-feira receber um episódio novo. E hoje, da saga também dos homens poderosos, dos homens de voz, dos homens que têm conteúdo legal para ensinar pra gente, eu recebo aqui o William Borghetti, que vai falar sobre neurocomunicação, certo? Certíssimo, e o sobrenome foi muito bem treinado. Saiu Ó, perfeito. viu? William, obrigada pela sua presença. Eu sei que sua agenda é super corrida, você está aí sendo disputado pelos Muito podcasts, bom. mas muito obrigada por estar com a gente aqui. E eu queria que você se apresentasse e falasse o que é neurocomunicação. Muito bom. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu gosto muito de trabalhar com instituições, com podcasts, com eventos voltados para as mulheres, né? O grande público que me segue são de mulheres, então eu tenho de mães principalmente, né? Aham. Então eu tenho certeza que o que a gente vai falar aqui vai contribuir para esse mundo e as mulheres que estão vindo aí cada vez mais ganhando espaço, né? Hoje ainda não chegamos onde o mundo deveria Gostaríamos? estar, mas quando a gente olha para um passado recente, já se evoluiu muito, né? Então Sem dúvida. é sempre muito importante. Eu tenho uma irmã que é piloto de avião, mora em Dubai. Sério? Ela pilotou até muito tempo, até pouco tempo, o maior avião de passageiros do mundo, Sei. o A380 lá da Emirates. Agora ela está lá em Abu Dhabi, na Etihad, pilotando um menorzinho, porque ela quer mais qualidade de vida, né? E então assim, Você tem em casa uma mulher que você não, admira muito. várias, assim. Minha mãe é aquela que pinta a casa, constrói, quebra, carrega coisa. Minha avó tava conversando com a Renata. Gente, tem a Renata dos bastidores ali, É, todo mundo precisa conhecer a Renata. é verdade. Então eu fui criado numa casa com muitas mulheres, assim, que nunca teve aquela coisa de, eu preciso de um homem, De né? se vitimizar. Não, já bota para rachar. Então, eu gosto muito de trabalhar nessa linha. E respondendo a sua pergunta, neurocomunicação é a junção de comunicação com neurociência. Ou seja, como que o fato de eu me expressar, a forma com que eu falo, a forma com qual a minha postura é colocada aqui, interfere no meu emocional e no seu, e como que o emocional interfere na fala. Então, se eu estou nervoso, eu falo de um jeito, se eu estou triste, eu falo de outro. Então, a neurocomunicação, eu quis juntar essas duas áreas para entender como que uma interfere na outra e cada vez mais eu percebo o tanto de interferência. E a minha área de pesquisa hoje na neurocomunicação é o comportamento adolescente. Por que que é Ótimo. tão difícil conversar com um adolescente, É, entender um adolescente? eu tenho uma garotinha de 10 Uma anos em amostra. casa, uma mini-me, como eu digo, que por horas eu acho que a comunicação entre a gente é tão difícil. No mesmo momento que eu ensino pra ela coisas que eu quero que ela enfrente lá fora, Uhum, enquanto mulher, eu esqueço que ela também vai fazer a mesma coisa, vai replicar dentro de casa. Então a gente tem uma zona de atrito. perfeito. E eu quero aprender hoje aqui como transpor esta barreira aqui de comunicação. Eu, assim, a primeira coisa que eu diria é, primeiro a gente precisa lembrar, que é uma coisa muito óbvia, mas a gente esquece, que a gente foi adolescente. É. Então, assim, não, porque eu vou colocar todos as disciplinas e os limites, e quando a gente, quem não tem filho, ou quem nunca lidou com adolescente, quando vê um adolescente fazendo alguma coisa, fala, se fosse meu filho, eu faria tal coisa. Na minha Na minha, época. não, essa aí começou essa frase com na minha época, e assim, você já perde o adolescente nesse momento, É né? verdade. Então, assim, eu não tenho filho, mas eu tenho uma enteada de 14 anos e eu tenho uns centena de adolescentes que eu participo da educação deles, como Sim. alunos, né? E aí você percebe que há uma mágica na adolescência, uma coisa muito linda, só que é como se o adolescente guardasse essa parte legal para quem merece, para quem transpõe aquela barreira. Vou te dar um exemplo. Assiste um vídeo de manifestação da polícia. Sabe quando a polícia chega na manifestação e dá a borrachada? Aham. Vê quem que tá lá apanhando por uma ideia. Sempre é um jovem. Sempre um jovem. Os cabeça branca falam, não, vai lá. Vou ficar daqui de cima, você vai lá tomar a borrachada. Então,
O adolescente, ele se põe numa situação de apanhar, literalmente, da polícia em prol de uma ideia, de um conceito, de uma coisa. Então, Se ele defende aquilo, se ele isso. acredita naquilo, piamente ele vai. Não há nada no mundo mais engajado do que um adolescente quando quer uma Quando coisa. quer. Quando quer. Também porque quando Só, não quer. só que aí a gente cai na ideia de querer falar assim, de querer ir no racional, aquela coisa chata, você tem que, porque você tem que ter disciplina e você tem não sei o quê. E aquele sistema, ele está sendo construído para o mundo, para a vida adulta. Então, se a gente não compreende a neuro, dificilmente a gente vai ter a comunicação. Né? Que um cérebro de um adolescente não é igual a um cérebro de uma criança e nem um cérebro de um adulto. Então, se eu trato como criança ou trato como adulto no sentido de eu vou fazer tudo como se fosse alguém com 30 anos, eu não consigo acessar. Simplesmente, simples assim. É como se fosse uma zona negra, né? Um buraco negro, É essa transição. uma área que eu preciso explorar diferente. Só que você já foi adolescente, eu já fui, e parece que a gente esquece. Ai, mas assim, tudo bem. Todo mundo já foi adolescente, né? Nós. Mas a gente lembra, enquanto adolescente, dessa Pois fase, é. né? E como agora, como mãe, a gente faz esse movimento para que dê certo. A gente sabe mais ou menos como que se comporta essa mente, mas a gente não pode deixar uma coisa de lado. Daí eu vou falar, na minha época, Tá que eu vendo? era Caiu na adolescente, própria. não, eram outros estímulos que a gente Sim, tinha. Era outra coisa, era sim. outra vida. E hoje? Eu vou parecer chato aqui, mas eu preciso sempre falar. Na nossa época era diferente da época de hoje, mas na época dos nossos pais era diferente da nossa. Sim, E nas épocas dos nossos bisavós sempre era. Então diferente. sempre é diferente. O mundo sempre vai ser mais fácil para a geração que está aqui hoje. É uma obviedade isso. Sim. Eu sempre gosto de dizer assim: o meu pai, ele viu energia elétrica, ele tinha 15 anos. Você já passou um dia na tua vida sem energia elétrica? Um Que, dia inteiro, não, é umas horas assim, sim, é acabou. horrível. Tô dizendo assim, que você Blackout. não teve acesso. Assim, você fala, eu moro num lugar que não tem Não, que, lamparina. não. Do dia que eu nasci, apertar um botão e acender uma luz é o normal, ok? Pra mim. Sim, sim. Pro meu pai, não. Meu pai, quando ele vê energia elétrica, pra ele é uma coisa, nossa, evoluiu. O avô, o avô fala assim, você não viu energia elétrica, mas você não teve que fugir de guerra. É. Né? E o bisavô que teve que ficar na guerra, que não fugiu. Então, se você vai olhando a história vai piorando para trás. É óbvio, tá? O que acontece é, nós estamos num mundo onde a biologia adolescente é a mesma de todos os adolescentes da história, Tá. só que num lugar diferente. Num lugar com muita informação, num lugar onde o adolescente tem acesso a muitos estímulos. Claro, não vamos fechar os olhos e achar que isso é uma Claro. sempre foi igual. Óbvio que não.